No dia que deveria ser o mais feliz da minha vida, meu noivo limpou as mãos sujas de molho barbecue no meu vestido de noiva branco, na frente de 200 convidados, como se eu fosse um guardanapo descartável. A risada que ecoou pelo salão do Grand Hotel me mostrou que aquilo não era acidental. Era um padrão que eu havia ignorado por tempo demais. O que fiz em seguida chocou a todos, dividiu opiniões e me custou relacionamentos que eu achava que durariam para sempre. Mas pela primeira vez em anos, eu finalmente respirei. Se você já se sentiu invisível dentro do seu próprio relacionamento, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários. Até onde você iria para defender sua dignidade? Porque a minha história está apenas começando. Meu nome é Marina Castelo, tenho 32 anos e trabalho como gerente de projetos em uma empresa de tecnologia em Curitiba. Sempre fui a pessoa que resolve problemas, a que mantém a calma quando tudo desmorona ao redor. Talvez por isso eu não tenha percebido quando me tornei apenas mais um problema a ser gerenciado na vida de alguém. Conheci Lucas em um happy hour corporativo há 3 anos. Ele era carismático, engraçado, o tipo de homem que prendia a atenção de uma sala inteira com uma anedota bem contada. Naquela noite, ele me fez rir até doer a barriga. 6 meses depois, estávamos morando juntos em um apartamento no bairro Água Verde, com vista para as árvores que mudavam de cor a cada estação. No começo, as piadas eram leves. Ele brincava sobre minha obsessão por organizar as panelas por tamanho. Imitava meu sotaque paulista que nunca desapareceu completamente. Mesmo depois de 5 anos em Curitiba. Eu ria junto. Parecia inofensivo, carinhoso até. Mas aos poucos, as piadas começaram a mudar de tom. Em um jantar com a família dele, ele interrompeu minha história sobre um projeto importante no trabalho para dizer: Marina adora complicar as coisas simples. Todo mundo riu. Eu sorri, mas senti algo pequeno se romper dentro de mim. Na semana seguinte, em um churrasco com amigos, ele limpou as mãos gordurosas na minha blusa nova. Relaxa, amor. É só roupa. Mais risadas. Eu continuei sorrindo. Cada incidente era pequeno demais para confrontar, mas grande o suficiente para doer. E eu, sempre tão boa em resolver problemas, não conseguia resolver aquele. Então arquivei a dor, como se fosse apenas mais um arquivo digital esquecido em uma pasta chamada Depois Eu Vejo. Até que chegou o dia do casamento. O dia em que eu não poderia mais arquivar nada. A manhã do casamento começou sob um céu azul perfeito, daqueles que Curitiba oferece em abril, quando o outono já pintou as árvores de dourado, mas o frio ainda não chegou com força total. O Grand Hotel estava impecável, decorado exatamente como planejei. Flores brancas, velas suaves, tudo minimalista e elegante. Meu vestido era um sonho de seda italiana, tomara que caia, com uma cauda de 3 metros que parecia flutuar quando eu me movia. Minha mãe chorou ao me ver pronta. Minhas madrinhas tiraram dezenas de fotos. Eu me senti pela primeira vez em meses verdadeiramente bonita. Não porque o vestido custou o equivalente a 6 meses do meu salário, mas porque naquele momento, olhando o meu reflexo no espelho, eu vi a mulher que costumava ser. Confiante, radiante, inteira. A cerimônia foi perfeita. Lucas chorou quando me viu entrando. Pronunciamos os votos que escrevemos juntos, embora eu tivesse reescrito os meus 3 vezes porque ele disse que os primeiros estavam dramáticos demais. Trocamos alianças sob aplausos. Selamos tudo com um beijo que pareceu sincero. Então veio o jantar. As mesas estavam dispostas em semicírculo ao redor da nossa mesa principal. 200 pessoas, entre família, amigos, colegas de trabalho. A comida era sofisticada. Entrada de carpaccio, prato principal de cordeiro ao molho de vinho tinto. Mas Lucas tinha insistido em incluir uma estação de costela no molho barbecue, para os tiozões que não curtem frescura, como ele disse. Eu estava conversando com minha tia quando ouvi a risada dele. Aquela risada alta, performática, a que ele usava quando queria atenção. Virei e vi Lucas com as mãos cobertas de molho escuro e viscoso, os dedos brilhando sob as luzes do salão. Ele estava gesticulando, contando alguma história,
fazendo as pessoas ao redor rirem. Então aconteceu. Sem aviso, sem pensar, ele estendeu as mãos e limpou nos meus ombros. No meu vestido branco de seda italiana, 2 manchas marrons se espalharam pelo tecido como feridas abertas. Senti o molho frio contra minha pele, descendo pelas costas, destruindo cada ponto de costura à mão que havia levado semanas para ser feito. O salão inteiro viu. Alguns riram, aquela risada nervosa de quem não sabe se deve achar graça. Outros ficaram em silêncio, constrangidos. Minha mãe levantou a mão até a boca. Lucas continuou rindo, como se tivesse feito a coisa mais natural do mundo. Relaxa, o amor, ele disse, exatamente as mesmas palavras de sempre. Depois a gente manda lavar. E naquele segundo, enquanto 200 pares de olhos me observavam, algo dentro de mim não quebrou. Algo se acendeu. Eu deveria ter visto os sinais. Todos eles. Como aquela vez que ele me disse, na frente dos amigos dele, que eu era bonita para alguém que trabalha tanto. Ou quando esvaziou minha bolsa na mesa de um restaurante procurando as chaves do carro dele, espalhando absorventes e maquiagem, rindo enquanto eu recolhia tudo com as mãos tremendo. Ou o Dia das Mães do ano passado, quando sua mãe me pediu para servir o café enquanto as noras verdadeiras, como ela chamou, sentavam-se à mesa. Cada memória voltou em cascata enquanto eu olhava para as manchas no meu vestido. Lembrei da minha avó Eulália, que criou 4 filhos sozinha em Porto Alegre depois que meu avô morreu. Ela costumava dizer: Marina, respeito não se pede de joelhos, se levanta de pé. Eulália nunca abaixou a cabeça para ninguém, e eu estava ali, no dia do meu casamento, permitindo ser tratada como um pano de prato. A família dele sempre tratou mulheres assim. A mãe de Lucas, Beatriz, passava os domingos na cozinha enquanto os homens assistiam futebol. Quando reclamava, o sogro ria. Mulher gosta de cozinhar, é da natureza. E Lucas ria junto. Eu achava que ele era diferente, que comigo seria diferente. Mas eu estava construindo um futuro sobre uma fundação de mentiras que eu mesma ajudei a sustentar. Sentada ali, com molho escorrendo pelas minhas costas, calculei minha vida. 30, 40, 50 anos aceitando piadas, criando filhos que aprenderiam que desrespeitar é normal, envelhecendo ao lado de um homem que me via como acessório, nunca como parceira. A imagem me enojou. Pensei em levantar, ir ao banheiro, chorar em silêncio, voltar sorrindo. Era isso que todos esperavam. A noiva comportada. A esposa que engole. Pensei em minha carreira. Em quantas vezes enfrentei salas cheias de homens que duvidaram da minha capacidade. Quantas vezes provei meu valor. E ali estava eu, no meu próprio casamento, sendo diminuída. Não. Não mais. Levantei da cadeira. O movimento foi tão abrupto que derrubei a taça de champanhe. O líquido dourado se espalhou pela toalha branca, misturando-se com as manchas de molho que Lucas havia deixado no meu corpo. Todas as conversas pararam. 200 cabeças viraram em minha direção. Lucas ainda estava rindo, contando o final da história para os padrinhos. Ele nem percebeu que eu estava de pé. Nem percebeu que algo tinha mudado irreversivelmente. Caminhei até o centro do salão. Minha cauda arrastava no chão, já não me importava se sujasse. Peguei o microfone que o DJ havia usado minutos antes para anunciar a entrada dos noivos. Posso ter a atenção de todos, por favor? Minha voz saiu firme, amplificada pelos alto-falantes. Lucas finalmente me olhou. A risada morreu em seus lábios. O silêncio que tomou conta do Grand Hotel foi absoluto. 200 pessoas seguraram a respiração. Eu segurei o microfone com as 2 mãos. Não porque estava nervosa, mas porque precisava sentir algo sólido, real, meu. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Comecei. E minha voz estava calma, quase assustadoramente calma. Vocês vieram testemunhar o que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. E vão testemunhar algo importante, só que não exatamente o que esperavam. Vi minha mãe se levantar, como se fosse me interromper. Minha madrinha segurou seu braço delicadamente. Elas sabiam.
De alguma forma, sabiam. Há 3 anos, conheci um homem que me fez rir. Continuei. Um homem que parecia gentil, carinhoso, divertido, mas aos poucos as piadas começaram a doer. As brincadeiras começaram a humilhar. E eu, sempre tão eficiente em resolver problemas no trabalho, não consegui resolver o maior problema da minha vida, que eu estava aceitando ser tratada como menos do que mereço. Lucas ficou vermelho. Ele tentou levantar, mas o padrinho segurou seu ombro. Marina, para com isso. Ele disse, a voz baixa, mas carregada de raiva. Há 10 minutos, eu disse, ignorando-o completamente. Meu agora marido limpou as mãos sujas de molho barbecue no meu vestido de noiva. Na frente de todos vocês. E muitos riram. Alguns acharam constrangedor, mas ninguém disse nada. Porque é isso que fazemos, não é? Rimos do desconforto alheio. Normalizamos o desrespeito. Chamamos de amor aquilo que é apenas controle disfarçado de intimidade. Ouvi alguém soluçar. Era a prima de Lucas, Fernanda. Ela estava casada há 7 anos com um homem que fazia piadas parecidas. Nossos olhares se encontraram por um segundo. Ela assentiu levemente, como se dissesse: eu entendo. Minha avó Eulália me ensinou que respeito não se implora. E eu passei 3 anos implorando nas entrelinhas, aceitando migalhas de consideração, sorrindo quando queria gritar. Não mais. Caminhei até a mesa principal. Removi a aliança de ouro branco que Lucas havia colocado no meu dedo há menos de 2 horas. Coloquei-a sobre a toalha manchada, ao lado do prato dele ainda cheio de comida. Não vou começar um casamento sendo tratada como guardanapo. Não vou criar filhos em uma casa onde humilhação é confundida com humor. Não vou envelhecer ao lado de alguém que me vê, mas não me enxerga. Lucas finalmente explodiu. Você está fazendo escândalo por causa de uma brincadeira. Todo mundo aqui sabe que eu te amo. Olhei para ele. Realmente olhei. Talvez pela primeira vez em meses. Amor não limpa mãos sujas no vestido de noiva da pessoa amada. Amor não humilha. Amor não diminui. E se você acha que isso é amor, Lucas, então você nunca soube o que a palavra significa. Virei-me para os convidados. Peço desculpas por desperdiçar o tempo de vocês. A festa está paga, a comida está servida. Fiquem, aproveitem. Mas não haverá casamento hoje. Não desse jeito. Não comigo. Saí do salão sob silêncio sepulcral. Minha cauda arrastando atrás de mim como um manto de guerra manchado de batalhas que finalmente decidi lutar. As semanas seguintes foram um redemoinho. Metade da família me chamou de louca, dramática, exagerada. Era só uma brincadeira, Marina. Você destruiu uma família por causa de uma mancha. Como se a mancha fosse o problema, e não os anos de pequenas crueldades empilhadas como tijolos construindo uma prisão ao meu redor. Minha mãe ficou dividida. Ela entendia, mas também temia o julgamento social. As pessoas vão falar, ela disse. Já estão falando, respondi. E eu prefiro que falem de mim de pé do que me vejam de joelhos. Eventualmente, ela me abraçou e chorou. Você é mais forte que eu jamais fui. Outras pessoas me surpreenderam. Fernanda, a prima de Lucas, me ligou 3 dias depois. Obrigada, ela disse apenas. Você me deu coragem. 2 semanas depois, ela saiu de casa levando os 2 filhos. A madrinha que segurou minha mãe durante meu discurso confessou que passou 20 anos em um casamento, onde piadas eram apenas a ponta do iceberg. Voltei para o trabalho após 1 semana de licença. Meus colegas não sabiam o que dizer. Alguns evitavam meu olhar. Outros, especialmente as mulheres mais jovens, começaram a me procurar. Queriam conversar, entender, perguntar como tive coragem. Eu dizia a mesma coisa. Não foi coragem, foi esgotamento de viver uma mentira. Lucas tentou voltar. Apareceu no meu apartamento 6 semanas depois, com flores e um discurso ensaiado sobre mudança, terapia, recomeço. Eu o ouvi em silêncio, então disse: Lucas, você não precisa mudar para mim. Você precisa mudar para você.
Mas eu não vou esperar para descobrir se isso é real ou apenas mais uma performance. Fechei a porta. Não com raiva, mas com paz. Comecei terapia. Doutora Cláudia, uma mulher de 60 anos com cabelos grisalhos e olhar gentil, me ajudou a desembaraçar anos de padrões tóxicos. Você não foi cruel, ela disse em nossa quarta sessão. Você foi honesta. E honestidade radical parece crueldade para quem está acostumado com sua complacência. Refiz amizades que havia negligenciado. Voltei a pintar, um hobby abandonado desde a faculdade. Viajei sozinha para Porto Alegre, visitei o túmulo da avó Eulália, sentei ao lado da lápide e contei tudo. O vento frio de agosto soprou como resposta, e eu soube que ela estava orgulhosa. 6 meses depois, encontrei Lucas em um café. Ele estava diferente, mais magro, menos performático. Conversamos civilizadamente. Ele pediu desculpas. De verdade dessa vez. Eu aceitei. Mas quando perguntou se havia chance de recomeçarmos, balancei a cabeça. Eu te perdoo, Lucas. Mas perdoar não é esquecer. E eu finalmente aprendi a me escolher primeiro. Hoje, 1 ano depois, vivo sozinha no mesmo apartamento em Água Verde. Tenho um gato chamado Respaldo e uma rotina que inclui yoga nas manhãs de sábado e jantares com amigas que me fazem rir sem me diminuir. Ainda trabalho com tecnologia, ainda resolvo problemas. Mas agora sei que eu nunca deveria ter sido um problema a ser tolerado. Chamaram minha atitude de cruel. Disseram que exagerei, que fui longe demais, que destruí um homem por causa de uma mancha. Mas crueldade real não foi o que fiz naquele dia no Grand Hotel. Crueldade foi cada piada que me cortou, cada risada que normalizou meu desconforto, cada ano que passei acreditando que aceitar menos era a mesma coisa que ser amada. E você? Já teve que escolher entre a paz dos outros e a sua própria dignidade? Já precisou se levantar quando todos esperavam que você ficasse sentada e quieta? Compartilhe sua história nos comentários. Quero saber, até onde você iria para defender quem você é? Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir que está tudo bem em dizer não, que está tudo bem em escolher a si mesma. Porque no final, a única pessoa com quem você vai viver a vida inteira é você mesma. E essa pessoa merece todo o respeito do mundo. Assista ao próximo vídeo recomendado sobre como identificar relacionamentos tóxicos antes que seja tarde demais. A história de outra mulher que aprendeu, como eu, que limites não são muros. São portas que você escolhe quando abrir. E para quem?